Um comentário aqui. Tá. Alô, pessoal, bom dia. Depois dessa apresentação feita pela Simone, eu fico até preocupada, o pessoal vai saber a minha idade. A ideia de hoje, né, é a gente conversar um pouco, né, em cima do material divulgado para vocês, que é o paper apresentado em setembro de 2014, sobre as soluções de automação de GRC como uma alternativa automatizada e assim, integrada para a gestão de conformidades e de riscos corporativos. Essa pesquisa eu achei muito interessante quando eu acompanhei a fase de desenvolvimento e integração com o pessoal, né? E as empresas que participaram, né, das 3 empresas que participaram, né, de ramos diferentes, como educação, serviços financeiros, algumas delas eu tive a oportunidade de estar muito próxima dos projetos, interagindo na minha visão de acompanhamento técnico dos serviços que nós prestamos. E foi muito interessante aí, principalmente, né, a percepção da substituição de ferramentas domésticas desenvolvidas em, por exemplo, planilhas em Excel pelas empresas para uma metodologia, né, automatizada, organizada e padrão. Como a maior parte do pessoal que já me conhece sabe, eu gosto muito de fazer citações à norma ISO 27001, né, e lá na norma tem uma referência à abordagem de gestão de riscos, né, inclusive fazendo referência a ISO 31000 também, né, que diz que a gestão de riscos, né, a análise de riscos, a avaliação de riscos, a aceitação de riscos tem que passar por um processo comparável e reproduzível. E aí, o que seria ser comparável e reproduzível, né? O comparável é natural, você vai ter diversas análises de risco, diversas ações para mitigar esse risco, e elas podem ser comparadas entre si. E reproduzível é que é a possibilidade de você, usando aquele mesmo instrumento de uma forma padronizada, vai evitar que avaliações feitas em ativos com as mesmas características saiam com resultados muito desconexos. A gente evita aí esse tipo de situação. Então, a gente pode trazer para a realidade, e aí é uma situação bem interessante aqui, né, que a pesquisa apontou para a gente, né, muitos dos gestores entrevistados tiveram essa percepção, né, que em algum momento, né, tem até alguma coisa que diz assim, né, falando aqui sobre o material, eu vou apontando aqui para vocês no texto, né, essas marcações que eu fiz, né. Aqui embaixo, logo aqui embaixo, tem uma referência quando fala de custos e limitações. Ele fala assim, olha, para compreender o potencial do impacto da automação de GRC corporativo, as organizações devem começar por avaliar os custos e limitações inerentes às ferramentas tradicionalmente utilizadas na gestão de dados e processos. Então, mais do que buscar conformidade, mais do que buscar análise, avaliação e tratamento dos riscos, as organizações precisam efetivamente, né, repensar a sua forma tradicional de fazer gestão dos seus dados, né? E aí, para a maioria, né, dessas empresas, né, isso significa que processos manuais baseados em planilhas ou em softwares limitados, e a gente já teve a oportunidade de acompanhar em cliente esse tipo de situação, daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos, esses softwares limitados e não integrados, né, que desempenham uma função específica de analisar um risco em uma determinada área, né, vão trazer aí alguma limitação para as empresas. Né? Então, a gestão dos dados sobre a avaliação de riscos, a análise de riscos, a manutenção do compliance, ela precisa ser integrada também. Então, acho que a grande palavra de ordem aí do nosso paper é a visão de integração, né? Então, esse ponto vai ser o ponto alto das nossas percepções, né? Alguns fatores em comum também dessas empresas, né? Quando elas colocaram aí as suas
doenças, aquelas que já, doenças em termos de mazelas organizacionais, gente, aquelas que já passaram por um processo de automação e aquelas que ainda não passaram, né? Processos manuais baseados em planilha, então isso daí gera um alto custo, porque essas planilhas não são integradas e tem limitações, inclusive, de tamanho, de pessoas que podem acessá-las simultaneamente, né? As restrições na produtividade da gestão de riscos e conformidade é um outro ponto também, a gente tem aí. Os impedimentos na execução de processos de negócio, quando você não consegue visualizar esses dados de uma forma clara, consolidada, inclusive, né, você pode estar tomando decisões erradas, né, e a exposição elevada aos riscos que em algum momento até podem ser desconhecidos, podem ser conhecidos de uma área que não dê a devida atenção. Então, essa questão nos deixa aí com um nível grande de preocupação, né? Uma outra observação também que eu marquei aqui no texto e achei importante é assim, né? Logo em seguida, o próximo parágrafo, embora essas ferramentas possam ser suficientes para aplicações limitadas, de baixa complexidade, geralmente não são escaláveis, como eu coloquei para vocês, né? Para gerenciar dados e necessidades operacionais, além de não atenderem às necessidades dos stakeholders envolvidos nos processos corporativos. Aí a gente está falando dos stakeholders. A gente tem parte como pessoal interno à empresa, mas a gente tem os acionistas, tem a própria condição da empresa poder, de uma forma transparente, fazendo um filtro adequado, demonstrar para organismos reguladores, por exemplo, a sua boa-fé e a sua preocupação no tratamento dos riscos na busca da conformidade. A gente tem ações de projetos ligados, por exemplo, a Sarbanes-Oxley, tem atendimento à regulamentação do Banco Central e dentro da nossa base de dados do Risk Manager a gente já tem um conjunto de controles muito grande que permite aí você demonstrar claramente, fazendo inclusive correlações entre as referências normativas e buscando o atendimento de uma forma integrada, ou seja, se eu tenho um controle referente a controle de acesso, vou falar alguns bem básicos que a maior parte do pessoal conhece, por exemplo, a questão de controle de acesso, backups, atualização de antivírus. Quando você tem dentro de uma única base a referência desses controles sendo, inclusive, correlacionados de acordo com cada uma das normas, fica muito mais fácil você demonstrar, inclusive, as auditorias, esse processo, né? Então, vem um outro ponto aqui interessante, né? Que é a referência que a tabela 1 vai fazer, e eu vou chamar a atenção dela para vocês, né? Que é a questão seguinte. Assim, os processos baseados em planilhas exigem que seus stakeholders recebam versões individuais de arquivos. Então, necessariamente, nem todos podem estar olhando o mesmo arquivo. A partir do momento que cada um recebe o seu arquivo, um arquivo individual pode estar fazendo, inclusive, algum comentário, alguma alteração, e isso alterar toda essa tabulação que a planilha individual traz, né? Isso gera realmente limitações, né? Então, qual é a nossa proposta, né? À medida que as empresas se tornam maiores, ampliam o seu espectro de atendimento às regulamentações, o seu ambiente tecnológico para suportar o negócio se torna mais complexo, essas limitações só vão aumentar. E vão gerar necessariamente aquilo que a gente destaca aí como, né, os custos, gerando baixa produtividade, das equipes de riscos, de gestão de riscos e de conformidade, impedindo aí a realização de atividades referentes ao negócio ou limitando, do tipo, algumas decisões precisam ser tomadas, algumas atividades precisam ser realizadas e por falta de informação na atividade fim, o gestor restringe a sua atuação ou o próprio pessoal operacional, né? E a grande exposição ao nível de risco, que foi o que a gente falou. Então, observando a tabela 1, a gente tem aí alguns pontos interessantes, né? Que vale destacar aí, né? Com relação à ineficiência na gestão de riscos e conformidades, ou seja, né? Uma organização que tem um trabalho... Gente, é muito comum, eu chego nas empresas, inclusive
muitos dos participantes aí conhecem a minha história de preparação de certificação. A gente vem andando aí junto com o amadurecimento da certificação ISO 27001 no Brasil, né? Começando com a primeira empresa certificada. Hoje em dia a gente vem aí participando de diversos processos ao longo desses 12 anos, né? Que a Módulo tem de certificação e que a gente está trabalhando nesse contexto, né? A gente começa a observar que você chega na empresa e diz assim: você está fazendo uma boa gestão dos riscos, né, para atendimento aos requisitos da norma? Você tem um processo de aceitação desses riscos formal? Tenho. E como é que você faz isso? Olha, eu tenho um relatório que é emitido para a alta direção, eles fazem uma reunião e nessa reunião são discutidos os índices de risco aceitáveis e aqueles índices que não são aceitáveis são encaminhados para tratamento. Aí eu pergunto, sim, tudo bem. E como é que você formaliza isso? Numa ata de reunião? Interessante. É uma primeira evidência. Com certeza para a auditoria isso é ótimo. Mas como é que as pessoas que têm que acompanhar essa ação e saber se ela está realmente sendo executada conseguem acompanhar isso? Ah, bom, elas recebem planilha do setor A, do setor B e do setor C. Alguém consolida? Não. Então, num primeiro momento, você já começa a visualizar que o gestor responsável por fazer o acompanhamento e o pessoal operacional se falam através de diversos instrumentos. E esses instrumentos, cada área não vê do outro. A gente tem projetos duplicados, isso é muito comum acontecer. Um outro problema também são pessoas exercendo atividades iguais, fazendo a mesma coisa e às vezes contratando serviços similares. Já aconteceu, inclusive, de contratarem da Módulo, né, em áreas diferentes da empresa para atender ao nível de conformidade exigido. Né? E os setores não se falaram, a empresa com um tamanho muito grande, isso acontece. Isso, gente, é desperdício de dinheiro e de tempo dos gestores. Né? Então, assim, a gente tem muito tempo gasto na inserção dos dados, isso é uma coisa padrão, porque para gerar essas planilhas normalmente são extraídas de sistemas ou contabilizadas na mão, isso ainda torna a margem de erro maior. Né? Você tem muito tempo gasto na elaboração do relatório, e os relatórios não são padrões. O relatório tem uma coluna, outro relatório tem outra, o gestor recebe aquilo, não sabe comparar, referência de percentual. Eu sempre brinco, né? Quando a gente chegar numa empresa, a gente diz assim: qual é o seu nível, né, de aceitação do risco? Ah, o meu aqui, ninguém pode baixar do risco médio. Aí você pergunta isso para o gestor. Quando você chega para falar com a pessoa do operacional, ele diz: não, aqui a gente trata só os muito altos. Aí você começa a ficar assustado, né? Porque o gestor disse que ia baixar 3 níveis, considerando o nível muito alto, o alto e o médio. Né? Então, são conflitos dentro das áreas. E as pessoas não fazem por mal, é porque falta uma visão integrada. Né? Uma outra coisa que aborda, né, na pesquisa é muito tempo gasto na distribuição dos dados. Isso aí, olha, o pessoal diz assim: como é que você distribui os dados? Por e-mail. Você tem certeza que o e-mail chegou? Não. Ah, mas eu pedi resposta. E se a pessoa sistematicamente não dá resposta? Ah, eu não pensei nisso. Né? Mas se saiu da minha caixa o e-mail e chegou na caixa do receptor? Não necessariamente. Gente, o princípio da comunicação, né, é clássico, ou seja, quem tem o interesse de divulgar a informação tem que garantir que a informação chegou ao seu receptor. Né? E nesses casos a gente observa que as fontes, como são diversas, a gente não garante isso. Uma outra visão é o tempo na compilação, na reconciliação dessas informações, para, por exemplo, né, finalização de ações que estão sendo executadas. Muitas vezes as ações são abertas e nunca são fechadas. Aliás, aqui um pouco antes do início do webinar, eu estava tratando de algumas coisas operacionais aqui com a equipe, né? E a gente tem, né, na Módulo, né, usa o Risk Manager como ferramenta de automação para tratamento de ações de pesquisa de satisfação de clientes, para tratamento das ações ligadas a não conformidades das nossas auditorias internas. Né? Então, um instrumento assim, muito legal é receber os relatórios que eu recebo com as ações. Eu estava até encomendando um relatório novo para o pessoal lá, que eu já tinha recebido, eu recebo regularmente os relatórios, né, periodicamente, e eu já estava encomendando um relatório novo. Falei: olha, isso aí é muito importante, né? Nós temos na Módulo uma
meta interna que é espeto de ferro, porque normalmente todo mundo diz que é casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente aqui tem um projeto interno que chama Espeto de Ferro, até encabeçado pelo Alberto Bastos, que é um dos nossos gurus aí com relação a novas metodologias ágeis. E o Espeto de Ferro é esse, ou seja, o Risk Manager é uma ferramenta utilizada aqui pelo nosso sistema da qualidade, pelo nosso sistema de segurança da informação, para apuração e acompanhamento desses indicadores, né, desses resultados. É bem interessante. Até para pesquisa de satisfação de cliente a gente usa o Risk Manager, nós desenvolvemos, né, customizamos internamente algumas interfaces que ficaram muito interessantes. Né, tudo a partir do software nativo. Né. É uma forma da gente treinar o pessoal, é uma forma da gente comprovar que a ferramenta realmente tem utilidade. Então, quando eu estou falando para vocês isso aqui, apesar de estar baseado na pesquisa, porque foi o paper, né, que nós passamos para vocês, a minha total tranquilidade em falar as coisas que funcionam e não funcionam, porque eu tenho um histórico desses últimos 12 anos de estar trabalhando com o tratamento das não conformidades em planilha, com a resposta dos resultados das análises de risco internas para a melhoria do nosso processo, e ter verificado que depois que nós passamos a usar o Risk Manager, foi logo no início, passamos pela versão 5, passamos, né, pela versão 7, agora estamos na versão 9, foi assim, só amadurecimento. Né? De uma versão para outra, nós fomos evoluindo e incorporando as novas funcionalidades. Alguns pontos também interessantes, que eu acho que é a parte do impacto do negócio, né, que eu estou tratando aqui, né, nessa tabela 1 com vocês, a gente tem assim, né, muito tempo gasto no fornecimento de informações para riscos e conformidades, já falando, né, do negócio, atraso no processo, em processos por pendências de aprovações, isso é uma coisa muito interessante, né, quando a gente está falando do risco no negócio e você não tem uma informação confiável e precisa verificar, você vai atrasar a aprovação, inclusive, de alguma questão ligada, algum projeto ligado a mitigar o risco. Né? Muito tempo gasto na definição de requisitos, porque cada área tem a sua especificação do requisito, né? Então fica muito difícil de chegar a um consenso. E até de apresentar esses resultados também para a equipe de negócio mesmo, né? Para os interlocutores. O ponto aí mais ao final, né, que é a parte de exposição ao risco, ainda com relação aos efeitos, né, a gente trabalha aí com a visão, né, de exposição às sanções regulamentares e às responsabilidades jurídicas. Nós não podemos esquecer que muitas empresas trabalham com contratos rigorosíssimos, contratos de governo, obras e projetos de grande monta, e quando você não tem isso no ambiente, esse controle no ambiente integrado, a coisa fica muito mais difícil. Né? A visão também da exposição a investigações e auditorias regulamentares. Também falando de grandes empresas sujeitas, por exemplo, a Sarbanes-Oxley, sujeitas, né, a ações de investidores, fica muito mais difícil. E se você passa por um incidente de segurança, alguma coisa que vá a público, inclusive, você tem a demonstração pela ferramenta integrada de todos os passos de identificação do risco, avaliação do risco, tratamento do risco, opções selecionadas para tratamento do risco e consideradas mais adequadas para a organização, né? Com uma possibilidade de rastreabilidade, que foi uma palavra que eu ainda não usei. Né? Eu falei da possibilidade de ser replicável, né, e ser comparável o processo, a gente ter uma gestão de riscos com rastreabilidade é indispensável. A gente tem a possibilidade de fazer uma série histórica e comparar os anos anteriores. Né? E esses resultados aí, né, que são apurados, caso positivos ou negativos, a gente tem a possibilidade de quantificá-los. Né? A visão do risco, né, negativo, quando a gente tem aí incidentes que podem causar impactos no negócio e até perdas financeiras. Se você consegue fazer um trabalho bem feito, né, de incorporar na ferramenta de automação toda essa visão de custos, você vai traduzir isso muito mais rápido. Né? Então, é realmente uma visão integrada e uma visão harmoniosa da situação. Né? Além de poder emitir diversos alertas. Né?
Então, e eu acho que para as organizações hoje, o nível altíssimo do mercado de competitividade, a redução da sua capacidade, né, competitiva mediante a demora na tomada de decisão por falta de ferramentas integradas é realmente muito difícil, né? Tem um caso até muito engraçado, isso já tem muito tempo, é uma história antiga da Módulo, né? Um cliente nos contratou porque achava que ele estava tendo um vazamento de informações. O ramo desse cliente era muito competitivo e muito acirrada, os concorrentes estavam sempre cabeça com cabeça disputando novos lançamentos de produtos. E o cliente nos contratou para fazer uma varredura interna do seu site e de ambientes internos, onde tinham as reuniões, da sua rede, inclusive. Um trabalho mesmo assim de verificar se tinham hackers pendurados na sua rede, né? E pasmem, né? Naquela época a gente já detectou isso, eu estou falando aí de aproximadamente uns 10 anos, tá? Mas é um caso que pode ser muito atual. Né? O que nós detectamos foi um problema de processo. Nós fizemos toda a varredura tecnológica, aplicamos ferramentas para avaliar os níveis de segurança da rede do cliente, o site do cliente, e não tinha possibilidade de invasão de nenhum hacker, nem nenhuma espionagem com base num funcionário insatisfeito, que vocês sabem que é um dos nossos maiores aí, itens, né, de ameaça ao risco interno nas organizações, mas sim o tempo excessivo para tomada de decisão. Foi duro o consultor chegar para o cliente que esperava encontrar na sua rede um dreno de informações ou informações sendo vazadas por alguém. Poderia haver vazamento de informação de pessoas através de engenharia social, e nós fizemos um bom trabalho e verificamos que os pontos onde precisavam de cobertura, as pessoas estavam instruídas e atuando corretamente. Poderia ter um funcionário contratado, né, com um nível de idoneidade identificado, mas que tivesse sido subornado pela concorrência? Não há dúvida, mas não detectamos nada na varredura que fizemos. Mas uma coisa ficou clara, o processo de tomada de decisão daquele cliente era lento, havia uma dificuldade muito grande de tabular as suas informações, porque eles usavam, né, ferramentas não integradas, não automatizadas, todo o processo era feito na mão e o processo deles não era fluido, organizado para tomada de decisão, passava por diversas áreas. Então vocês veem que, assim, às vezes uma empresa de tecnologia se depara com uma coisa que ela não consegue mudar, né? Pode até ajudar, e por isso a Bridge veio incorporar ao nosso corpo de profissionais esse conhecimento sobre processos. Então havia realmente uma dificuldade daquele cliente, mas não era tecnologia, né? Naquele momento ali a tecnologia seria realmente um facilitador para acelerar a tomada de decisões, né? Não vou passar aqui as causas desses efeitos que nós verificamos, porque eu acho que muitos de vocês aí convivem na vida prática ou nos seus clientes com essas causas, né? Mas, assim, eu destaco alguns pontos aqui, né, com relação a esse raciocínio da utilização das planilhas, né? E eu marquei aqui um ponto interessante que está logo no parágrafo abaixo, né? As organizações que participaram do estudo enfatizaram que as operações manuais envolvendo a utilização de planilhas, a dificuldade da manutenção de um repositório de dados centralizado e eu diria mais integrado, né, e uniforme, que é a palavra para classificar melhor isso aí, e a probabilidade, dificuldade de se descobrir inserções acidentais, isso é um outro ponto interessante, como eu falei, quando a gente está falando de planilhas, né, as pessoas têm a possibilidade, a não ser que ela esteja bem protegida, de, sem querer, né, dar um clique e salvar a planilha, alterar algum número, né, inadvertidamente. Então, isso pode acontecer mesmo nas empresas e isso causa aí, né, uma maior exposição aí aos riscos, né? Então, alguma coisa interessante da gente destacar. Eu queria fazer uma citação às palavras aqui de um cliente que está sendo citado aqui na pesquisa. Deixa eu conferir aqui, Provedora Internacional de Serviço TI, exatamente essa daqui, que a gente já está com ela aqui um pouquinho na tela, né? Opa, eu pulei.
Pulei. É logo aqui na lateral, né? Aqui. Uma planilha não é uma ferramenta mais eficaz para relatórios, né? Para se emitir relatórios. Tínhamos uma grande quantidade de dados a serem transferidos, né, para arquivos, né, consolidados aí, que é uma coisa interessante, né, o que demandava um grande pós-processamento em arquivos muito pesados, antes de qualquer, isso me chamou muita atenção, a informação pudesse ser compartilhada, ou seja, arquivos pesados sendo integrados, caindo num servidor de arquivos, sem uma camada de filtro, inclusive porque muitas vezes essas planilhas têm informações que não interessam, tem diversas colunas com informações que não interessam nem um pouco aos gestores, num nível um pouco mais executivo, né? Aí vem a continuidade, né? Planilhas não podem lidar com grande quantidade de dados que precisamos processar. Eu já tive diversos problemas desses, né? Que apesar do Excel ser poderoso, as versões mais recentes muito boas, mas mesmo assim eles arrebentam, né? E não dão um aviso de que está acontecendo aquilo. Né? Então, você continua operando com aquela planilha com a sensação de que está coberto, está tranquilo, a operação está fluindo, normalmente não é, né? Então, né, é interessante a opinião desse executivo, né? Como tudo estava sendo organizado manualmente, havia sempre uma preocupação, não pelo fato de haver erros, mas pela possibilidade dos dados estarem sendo mal interpretados. Quando você constrói um dashboard, por exemplo, e aí eu tenho trabalhado muito com a visão de, né, a gente chega de manhã na empresa ou no seu notebook, você tem a possibilidade de estar visualizando rapidamente o dashboard para poder chamar atenção, inclusive, de uma tendência de alguma coisa que está acontecendo, é bem interessante, né? Chama atenção aí nesse ponto. Seguindo um pouco mais à frente, eu queria destacar para vocês com relação ao impacto da automação e a solução de GRC, né, que é o item que a gente vai falar agora, né? Eu marquei aqui uma coisa bem interessante, né? Ainda de novo, né, falando sobre os participantes da pesquisa, que utilizam a solução automatizada, que já estão, né, foram unânimes em apontar que foram motivados a fazer este investimento. Vejam, a gente não está falando que uma solução automatizada de GRC, ela é a solução de todos os problemas da empresa, porque se os riscos a serem mitigados não forem tratados com os controles indicados, a gente só vai ter a informação da gestão dizendo está atrasado, não foi realizado o projeto de implementação do controle X ou Y, né? Porém, essa relevância desses alertas automatizados apresentados num dashboard é muito interessante, né? E aí o comentário aqui, né? Dados isolados em silos, né? A gente vive falando isso na visão de processos, né? E a exposição a erros decorrentes da utilização de processos manuais e planilhas. Então, isso daí é uma coisa assim, né? Que levou o pessoal. O investimento se pagou. Eu achei que esse detalhe é muito interessante, né? O destaque de você conseguir realmente, né? E aí eu acho que assim, os grandes benefícios, né, que eles apontaram aqui, 2 grandes benefícios na automação, né, a automação da gestão dos processos e dos dados, numa visão integrada, num repositório centralizado, consistente e controlado, né? Mantendo as informações sempre em conformidade. Além de todo o benefício que a gente visualiza em termos de se eu tenho que responder à auditoria A, B ou C dentro da organização e uma área diferente está respondendo, todos estão olhando o mesmo repositório. Não tem dúvida, né? Então, assim, né, chama até atenção que nesse caso o valor do investimento na automação pode ser justificado pela redução das limitações de custos, de custos e riscos impostos aos processos anteriores. Então, você analisava quanto eu tenho de risco nesse processo não automatizado, quanto eu tenho de dispersão da informação. Isso trouxe aí um benefício, né, considerado razoável aí para a nossa, né, para nossas organizações pesquisadas. Deixa eu chamar a atenção para vocês aí nesse case apresentado, que eu marquei alguns pontos aqui que eu chamei bastante atenção
né, que me chamou bastante atenção no depoimento aí, né, dessa empresa pesquisada, uma grande fornecedora de serviços de infraestrutura, utilities, né, norte-americana, que utiliza o Risk Manager aí para, né, eliminar aí essa gerenciamento desse processo manual. Vejam, algumas pessoas quando lerem esse título vão ficar preocupadas, né, dizendo assim, o Risk Manager também mapeia processos? Não, o Risk Manager não mapeia processos. Temos diversas ferramentas de BPM que mapeiam processos muito bem. Não iríamos reinventar a roda buscando isso. O que a gente está falando aqui é a automação, né, desse processo de gestão, né, que pode receber, inclusive, integrada as ferramentas de BPM da organização, inputs vindo direto, sem contato humano. Isso daí é uma coisa bem interessante, né? Quando a gente fala, né, de BPM, que é a visão mais moderna de melhoria de processos, de gerenciamento de processos de negócio, né, a tradução para o português, né, as organizações têm aí a possibilidade de ter, inclusive, alguns indicadores vindos direto do processo, quando eles são coletados. Então, é uma automação de altíssimo nível. Ficaria muito legal, né, para a organização manter isso. Mas essa organização aqui, né, trouxe alguns destaques do tipo, né, a organização possui 4 divisões responsáveis pela gestão de conformidade. Isso já é um problema. Ou seja, nós temos 4 áreas que tratam de conformidade, cada uma no seu quadrado. Como é que você faz para integrar essas áreas e falar com que todas falem a mesma língua? Por planilha, não dá, né? Então, historicamente, cada grupo empregava normas e processos distintos e muitas vezes baseados em planilhas para apoiar essas áreas, né? Então, isso resultava num processo inconsistente e redundante. E é isso mesmo, gente. É um gasto excessivo de tempo, de dinheiro, é retrabalho. E pior, sabe o que acontece? Além de tudo isso, falando numa linguagem técnica, né? É a briga que dá mesmo na reunião entre o povo. Não, a minha planilha está certa, a tua está errada. Ih, tempo gasto com discussão, um apontando o erro na planilha do outro. Vocês sabem, a gente está falando de automação, mas tem gente por detrás dessa automação, não tem dúvida disso, né? E aí você tem que passar um bom tempo desapartando briga, né, junto ao cliente com relação a essa situação. Então, assim, não, você não acha que a minha planilha, o meu cálculo de risco está certo? Não, o meu. Não, gente, vamos trabalhar no cálculo, né, num padrão internacional, com uma referência, buscando o quê? De novo, como eu falei, né, que as normas apregou a ISO 27001, a 31000. O processo de avaliação e gestão de risco tem que ser, né, comparável e reproduzível. Você tem que rastrear isso aí quando você parte para o normatez, né, que é a brincadeira que eu sempre faço. Esse destaque é fundamental, né? Ou seja, você vai usar um consenso e todo mundo vai trabalhar. Recentemente a gente estava fazendo uma implantação num cliente de um conjunto de relatórios, né, do Risk Manager para avaliação de risco das áreas e dos seus fornecedores. E aí nós deparamos com a situação que esse cliente aqui, que eu estou usando como exemplo, né, do case, nos auxilia. Nós tínhamos 3 fórmulas de gestão de riscos. Uma delas era automatizada com o Risk Manager. Adivinha quem ganhou o embate de método para a gestão de risco? Foi a automatizada. Não tinha dúvida, porque toda a avaliação de risco, toda a forma de apuração é uma forma comparável, reproduzível, não tem achismo, você coleta evidência, isso facilita muito mais, né? Então, aí destacando um outro ponto aqui, né? Eles falam aqui, né? Assim, deixa eu marcar aqui no meu, para poder marcar para vocês também. Olha, a visibilidade de conformidades entre as equipes, né? Que era um impedimento para eles. Né, que eles tinham lá a eficiência do processo, afetava a eficiência e a visibilidade da conformidade, ou seja, cada um tinha o seu foco do que era conformidade. A empresa procurou implementar práticas padronizadas para uma gestão integrada da informação, né? Então, a empresa reconheceu que não seria capaz de atingir esses objetivos sem antes eliminar as limitações na consolidação dos dados. Então, a gente está falando o seguinte, olha, a ferramenta de gestão de riscos e conformidade, ela não toma decisão por você. Ela acelera o processo de tomada de decisão. Quem toma a decisão é o gestor, um gestor embasado com informações confiáveis, né?
Outra coisa, né, que eles buscaram também a geração de relatórios consistentes na visibilidade histórica, que era em planilha, e isso era impedido, né? Então a empresa usou o Risk Manager, né? E aí vamos lá para a conclusão daqui. A organização ganhou maior produtividade nos seus grupos de gestão de conformidade, né? Maior visibilidade do empenho da gestão corporativa de conformidades. Olha que coisa interessante. Para os gestores, de uma forma geral, né? É igualzinho aquela máxima lá da Bíblia, né? A mulher não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, o gestor não basta fazer a ação de gestão de risco do dia a dia, que é o trabalho dele diário, né? Ele tem que demonstrar isso. E demonstrar, muitas vezes, para os acionistas, para os pares, para organismos certificadores, para organismos reguladores. Porque o organismo certificador, você contrata ele. Tá certo? Você pode decidir não contratar e ficar anos sem ter aquela certificação. Mas o organismo regulador, ele vem e verifica o seu trabalho, o funcionamento da sua área, e isso pode impedir a operação da empresa, né? Então, e aí o destaque aqui, né, no finalzinho desse case, embora tanto as mudanças de processo quanto a distribuição pelas planilhas, né, na solução de automação, a substituição, desculpe, né, tenham contribuído para esses benefícios, a empresa atribui 60% desses resultados à implantação, né, da visão automatizada do software, do Risk Manager. Me chamou muita atenção esse destaque aí. Tá? Bem, para a gente já caminhar para a nossa conclusão, né, e começar já a desenhar aí um destaque que eu tenho para vocês, né, vamos dar uma olhadinha na tabela 2, que eu acho a tabela bem relevante, né? Também fazendo aí os impactos da automação na substituição dos processos, né, baseados em planilhas. Tá? Então, vamos lá, em ganho de produtividade. A gente tinha lá em cima, né, uma referência do que era, né, na tabela 1, o que era a parte de problemas que a gente podia estar encontrando os efeitos decorrentes de não ter. Então, eu só vou ler aqui para vocês, né? Ó, muito tempo gasto com a inserção de dados, né? E aí aqui a gente vem redução do tempo gasto na atualização dos dados. Então, esses efeitos aqui, eles são praticamente, né, uma contrapartida daqueles que eu li lá. Agora, vamos trabalhar na causa, porque o destaque dessa coluna 2, que é a automação, é exatamente a causa, né? Então, vamos lá, olha. Sistema de registro, no caso aí de ganho de produtividade, sistema de registros, de registro uniforme controlado, ou seja, como é que você ganha produtividade? Porque você está fazendo um processo, o registro dessas informações é uniforme controlado, segundo padrões, não tem achismo, automação do processo e alertas, isso é uma coisa interessante, alertas que podem ser programados e os relatórios que são uniformes, né? Acesso centralizado às informações de risco e conformidade, né, outro ponto de destaque. Habilidade de customizar a entrega dos dados e riscos, isso aqui também é uma coisa interessante. A habilidade ainda não é o cara ser hábil de fazer, não. É ter a possibilidade de gerar relatórios de acordo com os seus níveis de interlocutores. Uma outra coisa, né, com relação à visibilidade e clareza. Né, aqui, sistema de registro uniforme controlado, a gente já viu porque é padrão para os dois itens, automação do processo também, acesso centralizado à informação de riscos e conformidade. Gente, esse acesso centralizado pode ser concedido mediante perfis de acesso. Por exemplo, se você tem um auditor, o auditor vai ter o perfil de leitura, ele não vai interagir no sistema. Né? Então, isso é uma coisa interessante. É a mesma coisa que baixar informações para relatórios. Né? Você tem sempre a fonte única. Se o relatório tiver, por exemplo, num XML e alguém fizer algum tipo de alteração, você recorre à base única, que não vai ser alterada. Né? E olha que coisa interessante, né? Retenção dos dados e informações de desempenho. Essa retenção, você cria, inclusive, a possibilidade de série histórica. Eu, durante as auditorias de certificação da módulo, né, vim utilizando aí a visão do histórico de análise de risco durante bastante tempo. Né? Agora a gente está numa fase mais estável e tudo, mas no início o histórico da evolução do risco mostrando o resultado da análise de risco
anterior e fazendo comparações com essa evolução. Eu tenho a oportunidade em alguns clientes, a gente fazer algumas apresentações de relatórios de análise de risco que antes eram feitos item a item, um relatório em papel monstruoso. Hoje a gente faz a apresentação com um dashboard e aí o executivo decide, não, esse indicador aqui tá meio estranho, já está passando para o amarelo, eu quero olhar, abre e faz o drill down aí, né, que é a possibilidade de você abrir os detalhes daquele relatório e ver quem é que está contaminando o resultado esperado daquele indicador. Né? Então, a velocidade com que isso acontece e a clareza e a visibilidade, porque você quando abre o drill down, você vai olhar para o setor tal, num executor tal tarefa que tem uma pendência há tanto tempo. Um item totalmente operacional, detalhe do detalhe do detalhe, que pode ser aberto em tempo de execução. Né? Então, isso facilita bastante a realidade de, inclusive, relatórios e reuniões. Aí a gente também vem aquela experiência que eu acabei de falar para vocês. Na prática, nessas reuniões, as pessoas disputam poder, brigam, discutem, né? Porque cada área está tentando demonstrar a sua boa intenção e o seu tratamento eficaz do risco, né? Mas, assim, em alguns momentos, contra fatos não há argumentos. E aí, cada um tem que se explicar direitinho. Sem contar, como eu falei com relação aos alertas, que você tem uma escala que pode ir subindo na estrutura hierárquica. Fulano tinha que fazer isso, não fez, passa para o chefe não tomou nenhuma ação, passa para o chefe do chefe e a coisa vai caminhando, né? Bom, e para finalizar aqui essa parte de causas, né, com relação à exposição ao risco, melhor compreensão dos requisitos, porque é uma visão padronizada com normas de referência que estão todas documentadas dentro do arcabouço de conhecimento da ferramenta. Melhor visão sobre a variação do desempenho em exposição ao risco. Agora, gente, vou contar uma coisa para vocês, né? É comum a gente passar por isso acompanhando alguns security officers. A pior coisa que pode acontecer desse índice de exposição ao risco aí vir diminuindo, é que a alta direção, principalmente nos comitês de segurança e de qualidade, começa a tentar acelerar esse indicador, baixar cada vez mais, né? Então, de ano a ano, o pessoal diz, pô, mas reduziram de novo, eu agora tenho que ter uma margem de risco ainda menor. Isso acontece, viu? Esse é um risco, eu diria, positivo. É um grande desafio para os gestores, né? Bom, a melhor capacidade de demonstrar os esforços em, né, implementar a conformidade, porque você tem todas as evidências num único repositório. Ah, você implementou a política? Sim. Você tem evidência disso? Tenho. Está lá. No item correspondente do knowledge base, né, do questionário apresentado, com todas as possibilidades, foto, imagem, o próprio documento anexado, evidências da aprovação, PowerPoint, tudo que for necessário. Né? O aumento aí do número de projetos, de riscos e conformidades implementados. E olha, gente, nesses 12 anos eu vou dizer para vocês, eu tinha no final de cada ano, quando a gente faz aquilo que vocês conhecem, que é um produto de consultoria que a Módulo executa há muito tempo, Plano Diretor de Segurança da Informação, né, realizado por técnicos especialistas nossos. Ao final do acompanhamento, final do ano, acompanhamento do PDSI, como a gente chama carinhosamente, né? Muitos projetos não eram implementados pela dificuldade de fazer o acompanhamento adequado e o endereçamento. Né? Então, vale esse destaque aí, trazendo para a realidade. Tá? Bom, eu marquei aqui um ponto interessante, logo nessa sequência, quando falam aí, né, a gente não vai mostrar só coisa positiva, tem que mostrar também os pontos que a pesquisa destacou e que a gente tem que pensar, né? As organizações divergiram com a importância atribuída a cada um dos fatores, né, que a gente acabou de apresentar, como as medidas utilizadas para avaliar o retorno sobre os investimentos. Né? Porém, as evidências qualitativas, né, e quantitativas, né, relacionadas aos processos de negócio e redução do risco, geraram uma estimativa, vejam, são estimativas, eu sei que já tem muita gente fazendo a continha aí para chegar para mim e dizer assim, não é 25%, é 24,33%, né, ou alguma coisa assim, referente à própria empresa, né, que tem divergências mesmo, né, a redução de tempo gasto na execução de tarefas de risco e conformidade variaram entre 25% a 30%. E eu diria o seguinte, a escassez de tempo e de chuva, como a gente está hoje, né, se você tem uma redução qualquer que seja de 10%, 5%,
já é muito bom. Chegar a 25% ou 30%, gente, é um terço do tempo que a gente está falando. Bota isso numa semana, bota isso num mês, né? Bota isso num ano. Né? Se você fizer a redução de tempo pontual, não vale a pena. Agora pensa no ano, o quanto se reduziu. Né? E a outra coisa é a capacidade de contribuir realmente para as equipes terem, né, um resultado mais positivo em termos de aumento da conformidade. Ok? Bom, para a gente finalizar, vamos para as conclusões, que eu acho que a gente tem um bocado de coisa legal aí para marcar com relação às conclusões. Eu tenho uma colinha aqui, se vocês ouvirem o barulho da colinha virando, é só as minhas anotações aqui sendo devidamente passadas para a gente chegar, né, a bom termo aí na finalização do nosso estudo. Só para não deixar de falar, né, aqui a gente tem, logo em seguida do ponto onde eu estava abordando, a possibilidade da elaboração de business case, né? Ou seja, nós temos toda uma estrutura de trabalho para auxiliar os nossos clientes interessados em implementar e justificar o seu projeto. Aproveita que a gente está no meio do ano, no início do ano, e a gente ainda não começou o ano, porque só depois do carnaval, só daqui a uma semana e pouca que o ano começa, né? Vocês ainda têm possibilidade de rever algumas questões aí do planejamento estratégico, do endereçamento de alguns projetos. Se precisar de ajuda, fala com a gente aqui que a gente ajuda a construir um business case justificando aí a implementação de uma ferramenta. O destaque que eu tenho, né, para a construção desse business case, eu acho que seria interessante, né, chamar aqui, né, para a possibilidade, né, de fazer uma comparação, né, e eu acho que a comparação é bem saudável, né, do nível de risco que você tem hoje, do nível, né, de dificuldade que você tem hoje de demonstrar e justificar perante a alta direção da empresa ou perante, né, os seus pares, o investimento na utilização de ferramentas. Eu sei isso porque aqui na Módulo a gente fechou o orçamento no final do ano e eu tive que justificar também algumas automações, a necessidade de implementações de algumas ferramentas administrativas e tudo, porque toda empresa precisa fazer realmente esse trabalho, né? Então a gente tem aqui, né, alguns pontos aí com relação à construção do business case, que eu acho que é legal, né? Que é o aprendizado, o benchmarking com as empresas que fizeram trabalho. As organizações que investiram em automação comprovaram as grandes limitações das planilhas e construíram business case. Né? A mitigação dos riscos e melhoria da identificação desses riscos, né? Mitigar os riscos e melhorar a identificação dos riscos foram fatores principais para justificar as decisões dos investimentos dessas empresas. Esses fatores foram relatados, né, como os que geraram maior valor após a automação. Então, fica aí uma dica, né? E consistem na maior limitação das planilhas. No entanto, em cada caso, o possível impacto de riscos, né, conformidades e processos de negócio também foram considerados como fatores mais tangíveis para justificar os investimentos. Dessa forma, as organizações que desenvolveram os business, né, justificaram os custos com a automação de GRC para compensar a ineficiência resultante dos processos manuais. Então, você analisa o custo e o tempo, né? Você pode converter o tempo em valores, né? Então, você vai destacar isso aí e priorizar a melhoria da visão de negócio, que é a questão da visibilidade. Eu acho que isso daí é o grande destaque, né, gente? Bom, em linhas gerais, era esse destaque que eu queria dar, né? A gente já foi tentando pontuar aí os principais aspectos. Agradeço a atenção de todos e agora a gente vai abrir, né, para as perguntas. Já temos 2 perguntas feitas aqui, né? Então, uma delas foi feita pela Camila, como mobilizar as áreas de negócio para apoiar os investimentos nessas ferramentas de automação. Olha, isso é um grande desafio mesmo, né? Como a gente estava falando. Se você consegue mostrar para a área de negócio que ela está sentada em cima de um barril de pólvora, né, fumando um charuto, feliz e satisfeita, é o seu grande desafio.
E, gente, sem fatos não há argumentos. Né? Eu trabalho com a visão de qualidade o tempo todo, né? E a identificação de causa de problema passa pelo levantamento de dados. Então, quando a gente consegue quantificar isso, e aí se você conseguir fazer uma boa quantificação do custo que a área de negócio tem hoje, com processos não integrados, manuais ou planilhas, que são uma semi-automação, né, e fizer uma comparação com os resultados que pode se alcançar, né, com a automação em termos de redução de tempo na realização do trabalho, de aumento da eficácia, redução de tempo vai pela eficiência, aumento da eficácia e a precisão nesses números, né? E o apoio ao executivo na maior certeza de que está tomando uma decisão baseada em dados e fatos, eu acho que é isso. Eu costumo dizer que o executivo é igual criança, né? Livrinho de criança, vocês já viram como é que é? Cheio de cor, poucas letras, né? Números grandes. Então, se você mostrar na ordem de milhares de reais, bem enfático, que ele está sentado no barril de pólvora, eu tenho certeza que o pessoal da área de atividade fim da tua empresa vai te ouvir. A segunda pergunta, né? Em que nível de maturidade o processo de GRC é indicado para adotar uma ferramenta de automação? Bem, vamos comparar com o nível de maturidade do COBIT, né? Vindo do 5 para o 1, né? O 5 é o nível mais maduro, que é o benchmarking, né? E o 1 é um nível incipiente, aquele pessoal que tem alguma coisa acontecendo por base no conhecimento individual das pessoas, né? O nível 2 é um nível onde já existem alguns processos e seria efetivamente o nível das planilhas, tá? O nível 3 é o nível da automação de GRC com a planilha. Com a planilha, não, desculpe, com o GRC, né? Com a ferramenta de GRC, ok? Já saído da planilha. Então, eu diria que a gente poderia caminhar do nível 2, a partir do nível 2. Porque o nível 1 vai ser muito difícil, inclusive, de justificar. O pessoal ainda não está consciente de que precisa disso. É do tipo assim, olha, a gente tem aqui alguns problemas, mas do jeito que nós estamos, nós vamos levando. Né? Já o pessoal que está no nível 2 já tem as planilhas já apontam para um resultado, para um horizonte, né, de problema, e esse horizonte de problema já pode ser melhor tratado a partir de uma ferramenta. Então, eu ousaria dizer que, se o pessoal da BRIT estiver me ouvindo aí, pode fazer um contraponto aí, argumentar se eu estou errando aí, mas a partir do nível 2 de maturidade é bom. Mas se você quiser no nível 1, a gente te ajuda de qualquer maneira, tá legal? Próxima pergunta. Temos comentários, vamos avaliar aqui o comentário. É importante lembrar, comentário do Fernando Latiak. É importante lembrar que a automação não pode preceder a estruturação do processo. Concordo em gênero, número e grau. Se os processos não estiverem em um grau de maturidade minimamente aceitável, a gente acabou de falar isso, né? A automação pode ser vista como um item para burocratizar. Concordo também, né? O processo. E as ferramentas podem cair no descrédito. Totalmente de acordo, né? Eu acho que eu coloquei aqui, quando a gente está falando do nível 1 de maturidade, né? O nível 2 é pouco, mas eu acho que a empresa já está um pouco preparada para receber esse aporte de conhecimento. Né? E na minha carreira de TI, que são 35 anos, né? E eu insisto em não me aposentar, tá, gente? Eu aprendi isso. Eu cansei de desenvolver softwares lindos para automatizar um processo caótico. E a minha maior frustração é que aquele software tão bonito que eu tinha desenvolvido, com a melhor metodologia de desenvolvimento de software do mundo, com o melhor manual do mundo, não funcionava para a empresa porque ela não estava madura para receber aquilo. Né? Então é isso mesmo, concordo com você, Fernando. O que mais? Qual a boa prática para realizar análise de risco? Posso falar? Posso falar? Essa é a boa prática que a gente aplica. Ou seja, a norma ISO 31000, né? Para a visão de TI, você tem a norma ISO 27005, né? Que tem as referências lá do que se precisa, né? Mas veja, a boa prática que você tem que aplicar é aquela que se adequa à sua organização, porque todas as duas que eu citei são muito genéricas, né? E se você tem uma organização muito específica que trata de assuntos que não são os corriqueiros de escritório, uma indústria com perfil tradicional, né? A gente tem que parar e olhar, tá certo? Não tem receita de bolo, infelizmente, né? Tem uma estrutura, um framework que vai te auxiliar a fazer
a sua ponderação de forma correta. Qual é o próximo? Tá tudo bem? Nosso tempo também estourou. Né? Nós vamos disponibilizar essa gravação, né, e o estudo também da Blue Hill, né, no site da Módulo. Enviaremos o link para vocês por e-mail. Agradeço a participação de todos. Né? A gente teve aí um índice muito grande de inscritos. Eu fico muito satisfeita de poder ter compartilhado com vocês aí esses momentos. Obrigada, até uma próxima vez. Bom dia, pessoal. Olá, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Obrigada a todos pela presença. Como falamos, vamos distribuir aqui, vamos disponibilizar tanto o estudo da Blue Hill para download, quanto esse webinar em até 24 horas no nosso site. Esse link será enviado por e-mail para todos os participantes. Muito obrigada a todos pela presença e até o próximo webinar.